Ezequiel, capítulo 45. Assim diz o Senhor Deus: Basta, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a opressão e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus. Versículo 9. Na condição de que houvesse um reavivamento e reforma no meio de Israel, Ezequiel transmitiria ao povo a planta do templo que o Senhor havia lhe revelado. Da mesma sorte, Israel receberia o direito à distribuição das terras segundo as suas tribos. A primeira parte seria uma porção santa da terra, destinada ao santuário e à morada dos levitas, e as demais seriam divididas em justa medida entre as demais tribos. Aos magistrados foi dada solene e firme advertência quanto à prática da justiça e o abandono da corrupção. Era desejo do Senhor suscitar a ordem e a obediência, que o seu povo fosse purificado e santificado pelo fiel cumprimento de sua palavra. Não eram os rituais do santuário em si que promoviam a boa obra da expiação, mas o significado que neles havia. A festa da Páscoa, por exemplo, era um símbolo de libertação, instituída no Egito, quando o Senhor ordenou ao povo que o sangue de um cordeiro, uma representação do sangue de Cristo, fosse passado nos umbrais de suas portas, livrando-os da morte dos primogênitos. Na Páscoa, foi-lhes ordenado: pão asmo se comerá, representando outro símbolo que Cristo mesmo enfatizou: isto é o meu corpo oferecido por vós. Lucas capítulo 22, versículo 19. Tanto os sacrifícios quanto as festas de Israel apontavam para o plano da salvação de Deus em Cristo Jesus e eram claros e constantes lembretes da fiel promessa divina. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Isaías capítulo 25, versículo 8. O Senhor Deus jamais deixaria o seu último povo sem semelhante luz. Como o tempo do fim foi inaugurado com o cumprimento de profecias históricas e sinais que confirmam a veracidade da Bíblia, Deus também suscitou um movimento profético a fim de proclamar ao mundo que o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Sofonias capítulo 1, versículo 7. Há um limite para o pecado, amados. Há uma medida que não será ultrapassada antes que Deus derrame sobre este mundo o cálice de sua ira, preparado sem mistura de misericórdia para os ímpios. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Há um justo juiz que julgará com balanças justas, vindo recolher aqueles que aceitaram o seu convite de graça e viveram piedosamente em Cristo Jesus. O Senhor tem sido longânimo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, aguardando um povo que esteja preparado para encontrá-lo. Diante das admoestações e exposições da palavra de Deus, por intermédio de seus derradeiros atalaias, é necessário que haja um genuíno despertamento e vivo interesse pela salvação. Que faremos, irmãos? Atos capítulo 2, versículo 37. O Espírito Santo, em sua obra de reavivar a última igreja de Deus na terra, tem apelado a cada coração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. Esta é a boa obra que Ele começou e que deseja completar em nossa vida. Para isso, precisamos permitir que o nosso eu seja subjugado e Cristo assuma o lugar de primazia em nossa existência. Como Israel no passado foi orientado e advertido pelo ministério profético, possuímos hoje um rico acervo de testemunhos inspirados, os escritos de Ellen G. White,
que abrem os nossos olhos e ouvidos para ver e ouvir, com riqueza de detalhes, os preciosos tesouros da Bíblia. Foi-nos revelado que os restantes fiéis dos últimos dias são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Deus levantou a sua última igreja na terra, não como um grupo fechado e exclusivista, mas como um movimento profético, a fim de revelar ao mundo o caráter de Cristo e a brevidade de seu retorno. Precisamos assumir o posto de nosso dever, dando um basta a tudo aquilo que tem nos afastado de cumprir com fidelidade a nossa missão. Precisamos almejar estar no lugar onde Deus habitará conosco e onde estaremos para sempre com o Senhor, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. É hora de abandonarmos nossos gostos pessoais, egoísmo e vaidades e erguermos o estandarte da cruz de Cristo perante um mundo que jaz em densas trevas. Que renúncias precisamos fazer e até quando durará a paciência de Deus diante de tanto sofrimento e de tantas tragédias? Enquanto você e eu podemos estar desfrutando da liberdade de professar a nossa fé, muitos estão sendo perseguidos e até mortos pela opressão de homens maus, agentes do maligno. Desperta, Igreja do Deus vivo. Podemos não saber o dia, nem a hora que virá o nosso Senhor, mas é nosso dever saber quão perto estamos do grande dia de Deus. Logo, do santuário, Jesus dirá: feito está. Apocalipse capítulo 16, versículo 17. E cessará a expiação pela casa de Israel e por todo o mundo. A pergunta é: estamos de fato vigiando e orando, nos preparando para este momento? Agora é o tempo de obedecermos à palavra profética. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará conosco, como dizeis. Amós capítulo 5, versículo 14. Oremos, amados. Ó Senhor nosso Deus, desperta-nos, reveste-nos da tua poderosa armadura, que é inabalável nas batalhas, porque a tua armadura é Cristo. Necessitamos do caráter do nosso Salvador em nós, e isso só será possível mediante a ação purificadora do Espírito Santo em nosso coração. Tem misericórdia, Pai, dos que têm sofrido diante das cenas finais e conflitantes deste mundo. Lava as nossas vestes no sangue precioso do Cordeiro e capacita-nos a dar a toda nação, tribo, língua e povo o alto clamor, a chamada final. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, último Israel de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.